Oi, meus amores, tudo bem? Gente, deu uma sumidinha. Esses dias eu estive viajando, não fiz nenhum atendimento nem online e nem presencial, por isso que eu dei uma sumida aqui das redes sociais. Pessoal, eu vim aqui gravar esse vídeo porque ontem eu tive uma experiência fora do corpo, em projeção astral. Eu tô sempre relatando aqui para vocês sobre as minhas experiências, né, de saída do corpo. E eu tive uma simulação, tá? De uma situação que eu quero compartilhar com vocês. Foi um teste espiritual, mais um, e que eu falhei para variar, tá? Gente, foi muito engraçado e caótico ao mesmo tempo, tá? Eu vou contar isso para vocês porque ninguém é santo, né, gente? Todo mundo tem um lado B, né? E o nosso lado B, ele é bem assim, abismal, né? E a gente não sabe, às vezes, do nosso potencial destrutivo, tanto com a gente mesmo quanto com os outros, né? E tem gente que acha que é o super jovem místico, positivo da paz, né? E na verdade, assim, a gente tem que olhar para aquilo que ainda não está iluminado, né? Trabalhar duro em cima das nossas situações ainda desarmônicas da alma, né? Essas induções negativas que nós temos, né? Que carregamos de outras vidas, enfim, tá? Bom, meu teste foi o seguinte: eu passei por uma simulação no astral, onde o meu objetivo, tá? Na simulação eu estava em uma encarnação, tá? E em um certo momento daquela encarnação que eu estava sendo simulada para mim, né? Que estava sendo simulado, eu não podia machucar ninguém e nem matar ninguém, tá? Pois é. E aí, você vê, é uma coisa tão básica, né, que hoje a gente, né, em pleno século XXI, principalmente, né, eu trabalho com a parte espiritual, com as energias, falo disso, sou pró-vida, né, e assim, o mínimo básico que a gente tem que manter aqui é o quê? Ajudar as pessoas, né, fazer o bem, canalizar boas energias, né, ser pró-vida e não, assim, afetar os outros, principalmente ceifar a encarnação de ninguém, né. Pois é, só que quando a gente é testado numa simulação, dependendo, né, da situação, a gente é colocado em prova, tá? Sobre as nossas atitudes e as nossas reações, né? Como a gente trabalha a nossa consciência devido às oportunidades que a gente tem. E nessa simulação eu tive uma situação onde eu tive acesso a uns equipamentos, a umas armas, e aconteceu algo comigo que era assim: na minha escolha ali, eu não tive escolha, tá? Eu acabei ferindo uma pessoa, né, na simulação, tá? Um homem que tava lá, e eu dei um corte nele, né? Acabei aí ceifando a vida dessa pessoa na projeção astral, na simulação. E aí assim que terminou aquela experiência na simulação, a minha consciência pesou, e aí veio à tona. É como se eu estivesse escutando a voz de Deus. Cara, a única coisa que eu não poderia ter feito é ceifar a vida de alguém nessa encarnação. E eu fiz justamente o que não era para ser feito. Me veio um peso consciencial, uma sensação de culpa, que eu falei, PQP. A única coisa que eu não podia ter feito, eu fiz. Que era o que eu havia prometido para mim mesma, que eu não faria nessa encarnação atual. E eu fiz justamente o que não era para eu ter feito, tá? E aí eu voltei da simulação, né, com todo esse imprint consciencial do que eu havia feito na simulação, tá? Gente, a hora que eu voltei pro corpo, aqui, né, eu fiquei extremamente pensativa ontem, hoje eu fiquei, assim, até meio calada, né, vamos pôr assim, porque eu falei, nossa, como pode, né, a gente cair, assim, numa coisa que a gente acha que é tão básico e tem coisas tão complexas, né, que a gente tem que trabalhar dentro da gente, e o básico a gente não faz, e é muito difícil, né. Isso depende de muitas coisas, espiritualmente, de outras vidas, as induções que você teve, né. Nem sempre você tendo um corpo pacífico, o seu espírito acompanha, né, e vice-versa. Às vezes uma pessoa que tem um corpo pacífico, ela vem com uma mente extremamente turbulenta e um espírito muito agressivo, né. Então a gente tem que olhar para as nossas induções negativas e trabalhar duro em cima disso, né? Para os nossos pensamentos mais obscuros, iluminar tudo isso, né? E pensar que a gente está aqui não é de brincadeira, nós temos aí um trabalho a ser feito, principalmente interiormente, a respeito de nós, das nossas mazelas espirituais,
tá? Dos nossos pensamentos mais obscuros, né? Que são, né, as situações que a gente tem que trabalhar aqui, né? E assim, eu fiquei muito pensativa, tá? Muito pensativa em relação a isso. O quanto eu ainda estou sendo induzida a situações que possam desviar o meu compromisso encarnatório, né? Na onde eu vim com uma programação, tá? E não achar que eu sou a última bolacha do pacote de o fato de eu estar estudando espiritualidade, praticando bem, fazendo algo bom agora, né? Isso me torna uma pessoa boa, né? Não, eu tô tentando, né? Eu tô resgatando situações, né? Que muitas coisas a gente acessa, outras não, né? Até por uma questão de autossegurança mesmo, né? E de saber lidar com essas informações, né? Às vezes o passado que a gente carrega de outras vidas, nem sempre você vasculhar isso e ter uma informação direta vai ser benéfico para você. A gente tem que ter culhão emocional para aguentar a informação, tá? Então isso foi muito impactante para mim, porque eu sei que essa informação que eu tive a respeito de mim mesma foi uma situação que eu me propus, inclusive, para essa encarnação, né? E assim, até hoje eu não matei ninguém, né? E não pretendo fazer isso de forma alguma, tá? Eu vim aqui com um objetivo, quero seguir até o fim, mesmo em meio às dificuldades que a gente tem nas relações com as pessoas, família, né? Situações diversas, né? Ceifar a vida de alguém é muito sério, porque você está tirando, né, a oportunidade de evolução consciencial daquela pessoa, né? Então, assim, eu sei que é muito fácil e muito difícil falar sobre isso, né? É contraditório, porque às vezes a pessoa pode falar, mas você não teve nunca numa situação, né, entre vida ou morte ou de defesa, né, autodefesa e tudo mais. Então, assim, eu só sei que, né, realmente, eu nunca tive uma situação dessa, mas o teste que eu tive hoje, independente, né, da situação que eu tava ali, eu vi que a consciência pesa, cara, e que é um peso muito tenso você carregar, né, uma situação dessa nas costas, né? E a cobrança espiritual também, tá? E não só disso, de várias coisas que a gente faz que possa prejudicar alguém, interferir no livre-arbítrio das pessoas, né? Ceifar oportunidades de outras pessoas. Então a gente tem que ter essa lucidez, né, da nossa responsabilidade em lapidar situações que a gente tem induções, tá, negativas e, né, priorizar ao máximo a vida nossa e também das pessoas ao nosso redor, tá? E tudo isso começa aqui, ó, no pensamento, tá? Então, o que eu quero deixar hoje é quais os pensamentos que você vem alimentando dentro de você e os sentimentos, né? O que vem ganhando força dentro do seu coração e da sua mente. Com certeza você tá aqui para atualizar qualidades, tá? Assim como eu também tô, né? E coisas muito sérias, tá? Então, ninguém é santo, tá todo mundo aqui, cara, buscando a luz do sol sobre as consciências, né? Sobre as sombras das nossas consciências, né? E a gente tem que fazer isso, tá? É o nosso trabalho, tá aqui, aproveitar as oportunidades para exercer o melhor, né, do seu potencial, mas no modo positivo, né? Iluminando, assim, as nossas mazelas, tá? Então, o que é que você tem feito por você? Será que você está interferindo na vida de alguém, ceifando o caminho de alguém? Como que você se comporta em relação aos outros? Você está olhando, né, as suas induções ou está julgando mais o outro? São questionamentos, tá bom? Então fica aí esse relato e que eu tô bem assim chocada, né, com as situações que eu, né, passei ali naquela simulação e eu vi que tem muita coisa básica ainda a ser trabalhada dentro de mim para chegar em outros pontos que a gente almeja, tá bom? Beijão para vocês, fiquem com Deus.